Boa noite a todos, espero que vocês estejam me ouvindo. Vamos iniciar a palestra de hoje, a parede invisível e Pareto. Vamos definir primeiro o que é parede invisível. Vamos conceituar o que é a parede invisível. Aqui eu me refiro. Parede invisível é alguma coisa que impede seu progresso. Por exemplo, se você tem um objetivo a alcançar, você quer muito alcançar esse objetivo. Mesmo assim, você não consegue. Você não consegue avançar apesar de seus esforços. Isso significa que você tem parede invisível no seu caminho. Ou então, se você tem um problema que você quer muito resolver, você se esforça bastante, mas apesar disso você não consegue resolver o problema. Então você também tem parede invisível. Parede invisível, então, é qualquer coisa que está no meio do caminho que você não consegue perceber, mas que de alguma maneira está impedindo seu progresso, seu avanço. A palestra de hoje relaciona a parede invisível com o Pareto. Pareto, o Vilfredo Pareto, foi um economista italiano do século XIX. E ele fez um estudo a respeito da distribuição da terra na Europa daquela época. E ele chegou à conclusão de que 80% das terras da Europa estava nas mãos dos 20% da população. Um pequeno grupo de pessoas era dora de 80% das terras. Então esse foi o estudo do Pareto. Pequeno grupo de pessoas tendo posse da maior parte da terra. E depois ele foi verificando que essa proporção se repete de alguma maneira em vários outros contextos. Não só em relação às terras, mas no reino animal, vegetal. E mais tarde, as pessoas foram aplicando isso também em outros contextos bem diferentes. E isso passou a chamar muita atenção no século passado, durante a industrialização do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Esse conceito ele foi aplicado nas indústrias e funcionou muito bem, e as pessoas começaram a aplicar isso em vários outros contextos fora da indústria. E aí passou a ser chamado de regra dos 80-20. Ou seja, 20% daquilo que você faz é responsável por 80% dos resultados. Normalmente o princípio do Pareto, ou regra dos 80-20, é apresentado dessa maneira. Então essa parte do lado esquerdo, que está em verde, que representa 20%, é responsável por 80%. Do outro lado, do lado direito, que está marcando 80%. Então aquela pequena parte é responsável por grande parte dos resultados, e também outra grande parte, 80%, consegue contribuir apenas com 20%. Se você fizer se você aplicar esse conceito na distribuição de renda, também vai acontecer. Pequeno grupo de pessoas detém a maior parte da riqueza do mundo, do planeta. Se você pensar um mercado
Pense, por exemplo, no mercado de celulares nesse país. Pequeno grupo de empresas. Aliás, tem poucos celulares, então vamos pensar em provedores de internet. Existem aqueles grandes, poucos, e existem pequenos, regionais, que contribuem com muito pouco. Dentro de uma empresa, a mesma coisa. O poder está nas mãos da diretoria, um pequeno grupo de pessoas. A maior parte dos funcionários não tem todo esse poder de decisão. Mas aqui estamos para falar da parede invisível. Aquela parede que impede você de avançar, de progredir, de conseguir as coisas que você quer. Então aqui estão alguns exemplos de manifestação da parede invisível. Quando você quer algo, tem muita vontade, mas seu comportamento contradiz sua vontade. Ou seja, você diz, eu quero emagrecer. Mas se você observar o seu comportamento friamente, aquilo que você está fazendo não está contribuindo para o emagrecimento. Tem um conflito entre aquilo que você diz e aquilo que você faz. Você se esforça, mas não vê resultados. Muitas vezes você trabalha, dia inteiro, chega no final do dia, está exausto, mas cadê o resultado? Parece que não fez nada do que valesse a pena. Você quer realizar, mas não consegue. Você diz, eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo, eu vou limpar minha mesa, vou organizar minha estante, o meu guarda-roupa. Eu vou começar um novo negócio. Você fala, mas não age. Você tem muitas ideias boas, mas não consegue implementar. Fica só no campo das ideias. Ou então você sabe o que precisa fazer para conseguir aquilo que você quer, mas não faz. Você sabe o que precisa mudar para melhorar sua vida, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, mas você não consegue fazer essa mudança. Você sabe o que precisa parar de fazer, mas não consegue parar. Você tem um vício, você sabe que precisa parar com esse vício, mas não consegue parar. Tudo isso é manifestação da parede invisível. É sinal de que você está diante de parede invisível. Bom, parede é chamada de invisível porque você não enxerga. Você tem dificuldade de entender. Você sente que existe alguma força maior do que sua vontade. Sua vontade não é o suficiente para fazer ou conseguir aquilo que você quer. Então, existe alguma força maior. Seu comportamento, nesse caso, é inconsciente. Você não consegue explicar o seu comportamento racionalmente. Você diz que quer parar com o vício de beber demais. Está causando muitos problemas. Você diz que quer, mas você continua bebendo. Você não consegue explicar isso racionalmente. Ou então, quando você percebe, já aconteceu. Ou então você trabalhou muito, mas não vê resultado. Isso acontece com muita gente. Você acorda de manhã, você trabalha, fica ocupado o dia inteiro e chega no final do dia, tem uma sensação de que esse dia não foi produtivo. Você nem consegue se lembrar do que você fez. E os resultados, então? Aqueles resultados importantes, pouco foi conseguido, pouco avançou.
Existem várias tentativas de explicar isso. Existem várias tentativas de explicar por que acontece esse tipo de coisa. Uma das primeiras coisas que as pessoas falam, coisas que vêm à sua mente, são as crenças limitantes. Crenças limitantes. Todo mundo fala em crenças limitantes. Ou então, fala-se em programação mental. Ou muita gente atribui sua dificuldade a trauma da infância, vidas passadas, educação, ambiente, más influências, energia ruim, falta de esforço, de comprometimento, falta de disciplina. Existem várias explicações. O problema é que explicações explicam, mas não resolvem. Ou seja, você pode ter qualquer explicação, mas essa explicação não vai mudar essa situação. Ou seja, se você está com problema de vício e não consegue parar, as explicações, pode haver várias explicações, mas elas não vão fazer com que você pare com o vício. Então, explicações não nos interessam se nós realmente queremos ultrapassar essa parede invisível. Mas essa dificuldade de explicar, dificuldade de compreender, nós sempre queremos saber o porquê, não é? Faz parte da natureza humana. Isso faz com que algumas pessoas fiquem mais vulneráveis a soluções mágicas. Então você está com um problema, eu chego para você com uma solução mágica. E aí você fica interessado e você quer adotar isso. Posso chegar para você fazendo promessas mirabolantes, mas você está desesperado para sair dessa situação. Talvez você acabe entrando nessa promessa. E também uma coisa muito importante que as pessoas não percebem. A falta ou dificuldade de compreensão dá um espaço para a aquisição de crenças limitantes. Você já está com crenças limitantes e você vai adquirir mais crenças limitantes. Nada bom. Bom, eu posso dizer que a parede invisível é feita de várias coisas. Naturalmente, as crenças. Mas não só isso. É feita de hábitos, suposições, expectativas, a desorganização, falta de conhecimento crítico, conhecimento importante para aquele caso. Diálogo interno, pensamentos inadequados, associações que você faz, significados que você dá para as coisas, interpretações que você faz das coisas, das situações e uma porção de coisas dessa natureza. Tudo isso forma a parede invisível. Isso significa que pegar uma crença limitante, você identifica uma crença limitante. Aí você identifica uma crença limitante oposta, que supostamente vai combater aquela crença limitante. E você ficar repetindo aquilo várias vezes por dia, dificilmente vai resolver. Porque essas crenças limitantes não vão mudar suposições, expectativas. Talvez você continue desorganizado, você continua sem a informação, conhecimento importante. Então, primeiro, é
preciso ter consciência de que parede invisível é difícil de ser ultrapassado, justamente porque ele é composto de vários componentes. Então, imagine você querer realizar alguma coisa, resolver algum problema. Você vai e não consegue passar além de um determinado limite. Ali está a parede. O que pode ser? Pode ser crença. Mas pode ser seu hábito. Pode ser a suposição que você faz com que você tome uma atitude ou outra. Pode ser a expectativa, normalmente uma expectativa negativa. Ou talvez você seja desorganizado, você não se preparou para aquilo. Ou você não tem conhecimento suficiente, você não teve formação suficiente, você não estudou, você não adquiriu a habilidade necessária. Ou então você tem aquela voz dentro da sua cabeça que fica falando coisas que não ajudam. Ou você fica pensando, sua mente fica vagando, pensando em coisas que não ajudam. Você faz associações, por exemplo, você, sem querer, associa essa situação atual com a situação ruim do passado. Você começa a fazer uma confusão entre o que está acontecendo e o que aconteceu lá atrás. Você dá significados que não ajudam. Ah, fulano não me respondeu, porque ele está com raiva. Aquela pessoa falou grosso comigo. Então, aquela pessoa não merece meu respeito. Todo esse tipo de coisa forma a parede invisível e você não consegue avançar. Agora, vamos voltar para o princípio do Pareto. A regra dos 80-20. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em regra dos 80-20. 80% dos resultados são devidos a 20% dos resultados, ou 20% dos fatores. 20% dos fatores são responsáveis por 80% do resultado. Isso é discurso de vários consultores, palestrantes motivacionais, livros de autoajuda, livros de administração também. Mas o fato é que quase ninguém entendeu o verdadeiro significado dessa regra. Lembre-se que essa regra nasceu primeiro como um estudo da distribuição da Terra na Europa, daquela época. É como se fosse uma fotografia, dizendo, tem tudo isso de terra e esse pedacinho, praticamente tudo isso pertence a um pequeno grupo de pessoas e um grande número de pessoas está disputando esse pequeno pedacinho. Era isso que o Pareto estava dizendo. O resto não foi o Pareto que disse. Mas as pessoas foram aplicando esse conhecimento e viram que funciona. Agora, muita gente nessa evolução acabou esquecendo da origem do estudo do Pareto. O que acontece é que na indústria, essa ideia de 80-20 funciona muito bem. Aliás, quem propôs essa regra de 80-20 nos dias atuais foram professores americanos, estudiosos de estatística, que propuseram isso para a indústria de fabricação em massa. Então, naquela época, no pós-guerra,
as indústrias estavam produzindo. A guerra destruiu tudo, tinha que repor, tinha que produzir em grande quantidade para um grande número de pessoas. É chamada produção em massa. Então, nesse ambiente, funcionou muito bem. O Japão se beneficiou bastante desse conceito. Aplicou nas indústrias e a indústria japonesa teve um destaque muito grande. Melhorou a qualidade, melhorou a produtividade, chamou a atenção do mundo inteiro. E aí, o mundo inteiro começou a prestar atenção nesse tipo de coisa. E hoje, esse conceito se usa basicamente na administração em geral. Mas, diferentemente da indústria, de grande quantidade de produção, na vida real, isso não funciona muito bem. É muito difícil aplicar aquele conceito na vida real. No entanto, muitas pessoas não perceberam isso e continuam insistindo em querer aplicar a regra dos 80-20 na vida pessoal, como se aplica na indústria. Não é que não funciona, mas você precisa fazer algumas adaptações. Aqui está um pouco difícil de visualizar, mas você tem, ali tem a bolinha e a seta azul. Então, bolinha é o objetivo. Seta azul é o caminho que você tem que fazer para chegar lá. E a linha vermelha na vertical representa a parede invisível. E lá embaixo no retângulo eu listei os componentes da parede invisível. Se nós aplicarmos o princípio de Pareto aqui, acontece o seguinte. Do lado esquerdo você tem um retângulo vermelho e azulzinho. O retângulo vermelho representa 80% e o azul representa 20%. Aqueles 80% constroem a parede invisível. Ou seja, de cada 100 minutos, gastamos 80 minutos fazendo coisas que não ajudam. Foi isso que o Pareto disse. Não foi o Pareto, mas se nós pegarmos a afirmação do Pareto para a vida real nossa, ele não está dizendo que 20% é responsável por 80%. É muito diferente. No caso da nossa dificuldade, é melhor perceber que nós passamos a maior parte do tempo fazendo as coisas que são irrelevantes. Então, num dia você passa o dia inteiro trabalhando, ficando exausto, e chega no final do dia e você tem a sensação de não ter realizado nada, é porque você gastou 80% do tempo fazendo coisas que não são importantes. Importantes no sentido de alcançar objetivo. E você gastou apenas 20% do tempo para realizar o que você realizou, que foi muito pouco. Por isso que você se sente exausto e frustrado. Agora, tem gente que entendeu direitinho o princípio do Pareto. Ou seja, pegou aquele princípio do Pareto, ele entendeu que aquilo é simplesmente uma descrição da realidade, ou seja, descrição de como o mundo funciona, e não como fórmula mágica. Porque quando os consultores apresentam a regra dos 80-20, apresentam como se fosse uma varinha mágica. Se você conseguir identificar aqueles 20%, você vai ser vai ter uma produtividade fantástica. Na lógica, sim. Mas quem se saiu melhor foi gente que entendeu outra coisa.
aquilo é simplesmente uma descrição da realidade. E você sabe que brigar com a realidade é luta perdida. E aí temos aqui, por exemplo, Tony Robbins, ele sempre fala em ação maciça. O que é ação maciça? É fazer muito, trabalhar bastante, produzir bastante. Uma vez que você definiu o objetivo, fazer tudo que estiver ao alcance. Ação maciça. Então ele não propõe a esperteza de fazer só 20% e ficar numa boa o resto do tempo. O que o Tony Robbins diz, faça, 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 faça. O Thomas Edison, dizem que ele testou 9.999 materiais diferentes até chegar no filamento da lâmpada incandescente. Mesma coisa, ele testou, até que chegou num. Inclusive tem uma outra expressão do Thomas Edison. Se não me engano, a criatividade é 5% de inspiração e 95% de transpiração. Coisas desse tipo. O Michael Jordan tem uma expressão: quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Voltando lá para trás, o Mozart, o gênio da música, segundo consta, ele produziu mais de 600 obras naquele curto período. Ele deve ter morrido com 30 e poucos anos. E muitos outros que tiveram sucesso. Então, nenhum deles foi aquele espertalhão de pegar os 20% e produzir 80% e no resto do tempo ficar descansando. Pelo contrário, todos eles estão mostrando para nós que o volume é realmente importante. Por quê? A maioria das coisas que nós fazemos, infelizmente, não dão em nada. Por isso que nós temos que fazer em grande quantidade. Por exemplo, o Mozart produziu 800 obras, mas não são 600 obras, mas não foram 600 obras que ficaram famosas. Poucas dessas 600 que se destacaram e a gente conhece as músicas dele. E o Thomas Edison fez todos esses experimentos, mas o que nós prestamos atenção é o resultado final, apenas um filamento que gerou lâmpada. Mas para chegar naquele, ele teve que testar. Então isso é gente que entendeu o que é o princípio de Pareto. Ao invés de um instrumento de espertalhão, é uma fotografia da realidade. Quem entendeu aquilo como uma fotografia da realidade faz esse tipo de coisa. Produz muito para aproveitar alguma coisa ali. Você produz 100 e aproveita 20. É claro que na indústria, aquela ideia de 80-20 funciona muito bem. Eu, pessoalmente, trabalhei na indústria durante muito tempo. Atuei bastante tempo no controle de qualidade, onde eu usei intensamente esse conceito. Mas na indústria tem uma coisa que não tem na vida real, na nossa vida. Na indústria você tem grande quantidade de produtos. Você consegue obter dados, grande quantidade de dados. E com base nesses dados você faz estatística. E através da estatística você consegue identificar o que realmente, com base na estatística, você consegue fazer uma amostragem confiável, significativa, que representa o universo, e por isso funciona. Por exemplo, pega uma fábrica de lápis, ele fabrica centenas, milhares de lápis por hora.
Então você consegue medir uma série de parâmetros e através disso você consegue fazer um estudo estatístico e aí você identifica aqueles 20% que contribuem para o resultado. Tanto que o controle de qualidade na indústria começou como controle estatístico de qualidade. Você faz a estatística e conclusões da estatística é que você aplica. E com isso você consegue melhorar a qualidade e a produtividade da fabricação de maneira bastante significativa. Eu tive grande sucesso nessa área, principalmente quando estava atuando. Era uma época em que poucas empresas do ramo aqui no Brasil estavam usando esse conceito. Então, deu para a empresa onde eu trabalhava ser reconhecido como uma das melhores nessa área. Mas isso é muito difícil de aplicar na nossa vida. Porque você não tem condições de fazer levantamento estatístico confiável. Algumas pessoas talvez estejam trabalhando na área de marketing digital. Hoje existe um negócio chamado teste AB. Por exemplo, você manda um e-mail, as pessoas abrem um e-mail baseado no título. Então você testa um título, testa outro título. Você dispara alguns e-mails e você adota aquele que deu melhor resultado. Bom, isso é uma estatística muito, muito sem vergonha. Não dá nem para chamar de estatística. Não tem nenhum fundamento científico. Então isso pode funcionar como pode não funcionar. Isso demonstra que é muito difícil você identificar os fatores, aqueles 20% que contribuem para o sucesso. Algumas pessoas conseguem, né? Pelo menos dizem que conseguem. Tem um autor chamado Tim Ferriss. Ele escreveu um livro chamado Semana de 4 Horas. Então, segundo ele, descobriu essa regra dos 80-20 e aplicou no trabalho dele. Então, ele consegue obter resultado de uma semana em apenas 4 horas de trabalho. Mas ele continua trabalhando. Não é porque ele consegue esse resultado que ele para. Ele apenas consegue ganhar bastante tempo e continua fazendo várias outras coisas. Mas esse tipo de situação é muito rara. Você vai encontrar pouquíssimas pessoas que tiveram sucesso usando essa abordagem nos pequenos negócios, na administração financeira, nas vendas. Vendas nas empresas até que dá, dependendo do tipo de venda. Venda de grande quantidade, grande número de clientes. Você consegue levantar, por exemplo, quais são os clientes mais importantes. Então, se você fizer uma lista de clientes e colocar numa planilha, você vai descobrir que aproximadamente 20% dos clientes contribuem com 80% de faturamento da sua empresa. Isso é possível porque, desde que você tenha um grande número de clientes, um número razoável de clientes, e não 2 ou 3 clientes. Se você vive de 2 ou 3 clientes, então esse tipo de raciocínio não vai funcionar. Mas existe uma solução que eu acho que quase ninguém enxergou. Pelo menos eu não vi ninguém propor esse tipo de coisa que vou contar para vocês. Nós podemos combinar
a parede invisível com Pareto, princípio de Pareto. Para você conseguir qualquer coisa, alcançar objetivos qualquer, emagrecimento, aumentar o faturamento do seu negócio, aumentar a lucratividade do seu negócio, aumentar o número de clientes, diminuir o prejuízo, pagar as dívidas, fazer uma reserva de 10 mil reais, ou então melhorar o relacionamento desgastado, ampliar a sua rede de contatos, escrever livros, lançar produtos, concluir um curso, obter um certificado, qualquer coisa, qualquer objetivo. Tem duas coisas que você precisa fazer. Fazer aquilo que é necessário, e parar de fazer aquilo que não é necessário. Raciocínio extremamente simples. Se você está trabalhando muito e não está conseguindo resultados, é porque você está fazendo muita coisa que não é necessário. Você está fazendo muito pouco daquilo que é necessário. Muitas vezes você não sabe disso. Mas o resultado diz que é isso. Aí vem o Pareto. Pareto diz: 80% do que fazemos tem pouco impacto. A maior parte do que fazemos é irrelevante. Essa é uma realidade para todos nós. Para todos nós. Tá? Você pode concordar ou não concordar, mas não é uma questão de concordar ou não concordar. É o que acontece, com raríssimas exceções. Você pode ficar ocupado o dia inteiro, você pode achar que está sendo muito produtivo, mas se você considerar o objetivo que você quer alcançar, você vai chegar à conclusão de que realmente muitas das coisas que você está fazendo não contribuem para aquele objetivo. Então, essa parte mais importante, a parte mais importante não são os 20%. Nós temos que prestar atenção nos 80%. Porque é ali que nós estamos jogando fora nossos recursos. Nós estamos desperdiçando o nosso tempo. De cada 10 horas, estamos jogando fora 8 horas. Pense nisso. Ou de cada 10 horas que você trabalha, 8 horas, você está fazendo coisas que não contribuem para aquilo que você quer, o objetivo que você quer alcançar. Está fazendo coisas que são pouco relevantes. Ou às vezes até coisas que prejudicam. E mais uma outra coisa, que é bem óbvio, bastante óbvio, mas as pessoas muitas vezes não conseguem enxergar. Você só pode fazer uma coisa de cada vez. Tá? Não existe essa coisa de multitarefa. Isso é uma mentira que contaram. E algumas pessoas acreditaram. Mas agora as pessoas mais sensatas estão acordando e estão chamando a atenção de todo mundo. Não existe essa coisa chamada multitarefa. Isso não funciona. Para fazer direito a alguma coisa, você vai ter que fazer uma coisa de cada vez. Você precisa de foco. Você precisa de concentração.
Isso significa também o seguinte: enquanto você faz o que é de pouca importância, de pouco impacto, aquelas coisas vermelhas, você está deixando de fazer coisas que são de alto impacto. Então enquanto você está ocupado fazendo coisas que têm pouca contribuição para aquilo que você quer, você está deixando de fazer aquilo que tem real contribuição para aquilo que você quer. Se você está batendo cabeça na parede invisível, pense no seguinte: se a produtividade média é de 80-20, ou seja, das 8 horas, das 10 horas você está gastando 8 horas em coisas irrelevantes e 2 horas em coisas relevantes. Essa é a média. Então, a maioria das pessoas à sua volta estão nessa faixa. Mas se você acha que sua produtividade é baixa em relação a outros, você não conseguiu chegar nem nos 80-20. Talvez você esteja nos 90-10. Ou talvez você esteja no 100 e 0. Ou seja, você está passando o dia inteiro fazendo coisas irrelevantes e não está fazendo nada que contribua para o objetivo. Então, eu gostaria que vocês olhassem muito bem para essa figura que está aí na tela. A primeira, 80-20, seria a média. Se você conseguir essa proporção, você está igual aos outros, não é nem melhor nem pior. Agora, se você acha que seu desempenho é inferior aos outros, então talvez você esteja nos 90-10 ou alguma coisa assim. Você está gastando mais tempo nas coisas irrelevantes do que outras pessoas. Ou talvez você esteja gastando todo o seu tempo em coisas irrelevantes. Por isso que você trabalha e não tem resultado. E aqui vem a saída criativa. Se você está naquela relação, digamos, 95/5, ou seja, você está gastando 95% do tempo em atividades pouco relevantes e você está dedicando apenas 5% do tempo em coisas que realmente valem a pena, se você pegar apenas 5% desse vermelho e passar esse 5% para azul, ou seja, se você trabalha 10 horas e passa 9 horas e meia fazendo coisas de pouca relevância, se você pegar meia hora e parar de fazer essa coisa de pouca relevância e fizer algo de maior relevância, você passa para a relação de 10/90. Isso é aumento de 100% de produtividade. Isso você vai perceber nos resultados. Mas se você passar de 10/90 para 20/80, você aumentou mais 100%. Para a maioria das pessoas que já sabem o que precisam fazer, mas não conseguem fazer, querem, mas não conseguem, é porque estão gastando muito tempo naquelas coisas que são irrelevantes.
No momento que você parar de fazer aquelas coisas irrelevantes, vai ter tempo para fazer coisas mais importantes. Fazendo aquelas coisas mais importantes, seu resultado vai dar um salto de produtividade. Isso vai trazer uma grande diferença. Então, esse é o grande segredo. Para quem está enfrentando o problema de parede invisível, esqueça essa coisa de querer descobrir quais são os 20% mais importantes. Provavelmente você já sabe. O problema é que você não está conseguindo fazer aqueles 20% porque você está ocupado mais tempo fazendo coisas que não contribuem. Isso acontece com todo mundo. Bom, para você passar de 5% de atividade relevante para 10% de atividade relevante, é muito difícil fazer isso sem ajuda, porque tudo isso acontece a nível inconsciente. Alguém precisa chamar sua atenção, alguém precisa apontar, alguém precisa ajudar você. Por isso, eu criei esse programa de coaching em grupo, chamado Parede Invisível. Quem já assistiu aquele primeiro vídeo, eu expliquei um pouquinho. A ideia é fazer um encontro semanal, no final de semana, uma sessão de 60 minutos, onde eu vou focalizar a produtividade pessoal, foco nos objetivos profissionais, objetivos nos negócios financeiros, num pequeno grupo de pessoas. Eu penso de 5 a 10 pessoas no máximo, para que eu pudesse dar assistência a cada uma das pessoas. Esse programa vai custar R$200 por mês. É um programa que você paga mensalmente, como se fosse frequentar uma academia para fortalecer seu corpo. Não sei o que vocês pensam desse valor, mas só para terem uma ideia. Aqui na cidade de São Paulo, uma passagem de ônibus custa R$ 4,30, se não me engano. Se você pegar duas conduções, ida e volta, durante 30 dias, só com isso você vai gastar R$ 258 por mês. Então, o que você vai pagar nesse programa é menos do que passagem de ônibus. Ou se você dividir por 4, um mês normalmente tem 4 finais de semana, cada encontro vai custar R$50. Isso é o preço de uma pizza. Compara. Se é importante para você alcançar o objetivo, é um investimento muito barato, muito baixo. No mês de maio tem 2 finais de semana. Eu poderia cobrar R$100. O mês de junho tem 5 finais de semana. Como eu vou cobrar por mês, são R$200. Mas eu fiz uma outra coisa. Quem fizer para este mês, você vai pagar, para essa primeira turma, você vai pagar maio e junho agora, paga apenas R$250, ou seja, R$200 no mês que vem, mas só R$50 deste mês. No total vai dar 7 encontros e você vai pagar apenas 5. Você vai sair ganhando 2 encontros. Tá? Quem estiver interessado pode já fazer a inscrição. bit.ly/UPI-5-6. Ultrapassando
parede invisível, traço 5 do mês 5 e 6 do mês 6. Boa noite a todos, obrigado e até a próxima.